Olá, tudo bem? Como é que vai o controle das suas emoções? Hoje eu vou fazer um react aqui de um vídeo que viralizou na semana passada e ele traz pra gente a possibilidade de algumas reflexões. Antes de eu entrar nesse vídeo, reagir e fazer um comentário sobre as emoções e a importância de controlá-las, eu quero te fazer um convite. Dá um like de uma vez nesse canal, porque me ajuda muito a divulgar esse vídeo. Inscreva e divulgue para o máximo de pessoas possível. Meu nome é André Costa, bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou reagir a esse vídeo. Vamos lá, viralizou na semana passada, parece que um acidente de carro em uma capital brasileira. Vamos lá, vamos para ver o que o vídeo tem para nós aí. Olha que louco, velho. É a geração do Parece que ele celular, bateu o sabia? carro ali. Vai bater nele. Nossa, o cara dando birra, velho. Que isso? Olha isso. Como é que... Então, a primeira coisa aqui que me chama bastante atenção é a desproporção da reação desse jovem, né? Não sei, a gente não tem a história toda, mas dá para imaginar que o carro de trás bateu no carro da frente. O carro da frente é um carro relativamente novo. Pode ser um carro dele, pode ser que seja um playboy que ganhou um carro zerado, pode ser que seja o carro do pai dele que ele pegou sem saber, pode ser até que ele esteja trabalhando nesse carro e aconteceu isso. Não veio ao nosso caso aqui julgar exatamente todas essas informações, porque elas são secundárias para a reflexão que a gente vai propor aqui. Quero que você preste atenção na forma desproporcional que esse jovem articula a sua reação. Olha lá, sai andando, É a volta para o geração do carro. celular, sabia? Vai bater nele. Nossa, o cara dando birra, velho. Parece que ele fala alguma coisa. isso? Eu sabia, Olha isso. Como é que... não faz sentido. E o outro cara que está ali no carro com ele, que está envolvido no acidente, está ali do lado de fora, sem entender nada, mais calmo, muito mais composto. O cara dando birra, velho. Que louco. Ele volta, olha. Vai apanhar lá. O cara que está filmando está falando que vai dar briga. Eu não acho que é o caso, não. Eles não podem parar o trânsito, tem que tirar o carro. O outro senhor que está envolvido ali está muito tranquilo. Agora ele começa a gritar. Uma espécie de descontrole pleno também, vai para o lado da voz. É uma histeria. O que me chama bastante atenção? A incapacidade desse jovem de lidar com a situação real. E o que marca muito a imaturidade? É o descompasso entre a coisa que está aí diante de você e a reação interna que está aqui dentro de nós. Então, o que o imaturo faz? Ele confunde a reação emocional que ele tem com o mundo objetivo que está ao redor dele. Isso é um traço da imaturidade. O homem está lá tentando conversar com ele. Você já viu aquele no TikTok? Meu carro. Saiu, agora está do lado, parece que está checando informação. Não conseguiu, saiu andando. Gesticula de novo. O que você fez? Esse é o retrato da imaturidade, o retrato da falta de controle emocional e como que isso traz problemas sérios para a vida quando a gente começa a analisar o desafio das futuras gerações, principalmente as gerações que estão ensimesmadas nas redes sociais, acostumado com um mundo muito resolvido. Então, basicamente aqui, vamos supor que é o primeiro acidente que essa pessoa se envolve, uma pessoa jovem, imaturo, você percebe que é um acidente de proporção muito pequena, um dano ali mínimo, que inclusive a pessoa que causou o dano está ali, disponível a conversar, e esse jovem imaturo está vivendo numa realidade paralela, completamente governada pelas emoções. Eu vou começar falando aqui um pouquinho sobre a visão grega, a visão antiga da Grécia em relação às emoções, né? Na filosofia grega você tem um ensino sobre a vida virtuosa. Tem várias tradições, mas se a gente pegar a tradição socrática,
que é a principal, a gente começa a entender que o amadurecimento vem a partir do domínio do controle sobre as emoções. Isso, inclusive, vai ser arrastado lá para a filosofia helenista, os pós-socráticos, por exemplo, com os estoicos, que vão falar que a vida virtuosa precisa estar desconectada da dependência emocional. Você precisa encontrar um estado em que você não simplesmente reage, mas você é senhor sobre as suas ações. Nesse sentido, só olhando para a sabedoria filosófica, o que você sente é só o que você sente, tá, jovem? A realidade não é o que você sente. Inclusive, no termo grego lá, o pathos, né? Em algumas tradições isso ainda vai sair como a paixão ruim, o sentimento ruim. O sentimento é visto como aquilo que nos afeta na tradição filosófica grega. Então, deixa eu narrar para vocês aqui. O vento assopra, o dia está quente, você está triste. E daí? É só a vida acontecendo. A vida virtuosa não é o que você sente ou o que você faz naturalmente, mas justamente o contrário. Quando você se afasta daquilo que você sente e consegue agir como senhor sobre a sua própria vida, baseado no que deve ser feito e não no que você sente. Essa sabedoria parece ser o mínimo para uma pessoa lidar com as sensações diante da realidade. Se você pegar na tradição bíblica, por exemplo, aqui eu separei um provérbio muito conhecido, Provérbios 25, 28, pouco tempo até a gente leu o livro de Provérbios em família e a gente refletiu com os nossos filhos em relação a esse texto. Provérbios 25, 28, diz assim as escrituras: um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. Aqui você precisa remontar um pouquinho no papel que o muro tinha na proteção da cidade. Então, basicamente, o que a sabedoria salomônica está dizendo? Quando você é dominado pelas suas emoções, você não tem um filtro de proteção em relação à realidade. A gente poderia dizer, inclusive, o seguinte: uma cidade sem os muros no mundo antigo é uma cidade sem fronteira e, portanto, uma cidade sem proteção e uma cidade sem identidade. Então, da mesma forma, uma pessoa que não controla suas emoções, ela não tem proteção diante do mundo, ela não tem filtro diante do mundo e ela não tem identidade própria. Ou seja, ela é dominada por aquilo que ela sente. Não existe diferenciação entre o que ela reflete e decide fazer do que ela sente. É exatamente isso que a gente vê aqui na vida desse jovem. Num caso aqui, talvez, descontrole total, não quer dizer que ele é resumido por essa reação aqui ruim, mas é um retrato geracional. As pessoas mais jovens e os imaturos estão perdendo a capacidade de diferenciar o que eu sinto diante da vida do que a vida é. Ora bolas. Então, um primeiro ponto de proteção é separar o que é sua emoção e o que é a sua vontade do que é a realidade. Isso é a primeira barreira de proteção do seu domínio próprio. Se você não consegue diferenciar o que você sente do que você está vendo, então você não vai conseguir enfrentar os problemas da realidade. E a gente vê isso muito em relações familiares, conjugais, criação de filhos. As pessoas confundem o que elas sentem em relação ao outro com o problema. E aí, as brigas, os desentendimentos vão tomando dimensões cavalares, dimensões impossíveis de superar. Inclusive, isso é próprio da imaturidade, uma vida de reclamação, de murmuração. Tudo está ruim, mas veja, o que governa o reclamador não é a realidade em si, mas é a sua reação diante da realidade. Um retrato das Escrituras perfeito em relação a isso passa com o povo de Israel quando foi solto, foi liberto do cativeiro do Egito. Então, no Egito, eles estavam com trabalho forçado, com alimentação ruim, com uma rotina absolutamente destrutiva, mas depois que eles foram libertos e estavam no deserto, indo em direção da terra prometida, uma vida de liberdade, eles não eram mais escravos de nada. Opa, agora a gente está no deserto, estamos com sede. Ah, meu Deus, o mundo acabou.
Tem um momento lá na narrativa bíblica que os israelitas chegam a falar assim: a gente prefere voltar para o Egito e comer aquelas cebolas. Eu estou com saudade das cebolas do Egito, aquela comida, né? Uma comida, um banquete, uma cebola pura. Não era um banquete, mas a realidade estava sendo turvada, escondida pelos sentimentos que as pessoas têm. Isso marca a imaturidade. Então a gente poderia aqui pensar em exercícios que você pode fazer para se distanciar de uma situação como essa na sua vida cotidiana. Está com problema no trabalho, está com problema na criação de filhos, está com problema no casamento. Primeira pergunta é: o que de fato está acontecendo e o que eu estou sentindo? São coisas diferentes. O marido deixou lá uma toalha fora do lugar. O fato é que a toalha está fora de lugar. A proporção que você dá a isso, considerando a sua reação, é apenas a proporção que você dá a isso. Você tem que saber diferenciar. Senão a maturidade não vai chegar e os problemas vão ser sempre impossíveis de resolver. Esse jovem aqui que a gente viu, ele está mais perto ou mais distante de resolver o problema que ele acabou de enfrentar? Está mais distante. Está tomado pelo pânico. Ele não consegue nem conversar com o sujeito que bateu atrás dele. O sujeito está lá assim: eu quero pagar, eu quero ajudar, fica tranquilo, eu estou aqui com o meu número, pode pegar. Talvez ele dê até o contato do trabalho dele. Mas o jovem, completamente desesperado pelo que ele sente, não consegue agir. E, inclusive, quando eu digo que o domínio próprio é uma marca da maturidade, não é uma opinião. Textos bíblicos comprovam isso o tempo todo. Por exemplo, se você pegar o fruto do Espírito, que é uma marca do cristão amadurecido, entre eles está, ou nele está, o domínio próprio, que é justamente a capacidade de você governar acima da emoção. Você pega, por exemplo, outro provérbio aqui, provérbio 16:32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mais uma vez o tema da cidade se conectando com as emoções. Isso, inclusive, leva a gente aí que gosta de filosofia para a visão de Platão da cidade ideal. Não estou dizendo que são exatamente a mesma visão, né? A visão bíblica e platônica. Em alguns pontos elas se concordam, outros pontos elas se divergem demais. Mas Platão também, falando sobre o autogoverno, ele usa a cidade como uma analogia, né? As coisas devem se refletir numa hierarquia das coisas. E aqui eu chamo a atenção, e por isso que esse texto é tão precioso. Quando você diz assim, é melhor do que conquistar uma cidade, fica subentendido que, se você de fato quer construir uma cidade boa, antes você precisa dominar a si mesmo. E é justamente o que a geração woke, essa geração aí que você está vendo, é a geração woke, geração snowflake, floco de neve. É exatamente essa geração que quer mudar o mundo. É a geração que não consegue ver na própria realidade a diferença entre o seu sentimento próprio e a coisa que está ali. É essa geração que quer criar leis, políticas governamentais, filosofias de ensino para o ensino público e assim por diante. É essa mesma geração que quer fazer isso tudo. Ou seja, com certeza, o mundo vai pior. O mundo vai pior. Porque será um mundo governado pelo que se sente e não por aquilo que está na realidade. Então, é claro que eu não estou dizendo que existe uma posição de neutralidade absoluta para olhar o seu problema. Você é um ser humano com emoções. Nossas emoções precisam ser tratadas. É natural que em alguns momentos a gente sinta realmente impactado por uma situação, por uma ofensa, por um tipo de coisa que estava fora do nosso controle. Mas o fato é esse abandono da tentativa de se governar e deixar Deus nos governar na medida em que nós observamos o mundo. E aí é claro que você pode dizer que nenhuma disciplina espiritual está presente na vida desse jovem aí que teve essa reação, como também não está na vida do woke. Por quê? Cantar louvores a Deus ajuda a reorientar o seu coração. Orar ajuda a reorientar o seu coração. Meditar na palavra de Deus ajuda a reorientar o seu coração. Em qual sentido? Porque quando você declara que Deus é soberano, que Ele está no controle de tudo,
você tem paz, você tem tranquilidade. Você começa a ter a ferramenta necessária para focar naquilo que você pode fazer, enquanto Deus foca naquilo que só Ele pode fazer. Então vai um desafio para você. Ó. Se você está no meio no olho de um furacão, de um problema familiar, de um carro batido aí, entre aspas, na sua vida, ore a Deus, agradeça pelo que você tem e dê na mão dele aquilo que já está na mão dele. Pare de tentar fazer aquilo que você não consegue controlar. Se está fora do seu controle, a melhor das hipóteses é ore por isso e não tente mudar isso, se você não tem poder para mudar. Agora, quando você tem essa resguardo energético, quando você tem essa reserva energética, gaste então naquilo que você pode gastar. Veja, nesse caso aqui do jovem, pega os dados do rapaz, vê o tamanho da proporção, liga para o seguro, veja se vale a pena fazer a franquia do seguro ou se vale a pena consertar. Gasta energia com o que você pode gastar. E no casamento eu vejo isso demais nas relações familiares. Ela é muito tímida. A gente vai na festa da família e ela fica caladinha. Ela é tímida. Você casou com ela assim. Ele é muito extrovertido. Ele é muito extrovertido. Não vai mudar, ele é assim. Aprenda a lidar, converse, dialogue. Na minha visão, nas relações familiares, esse tipo de chilique aqui, às vezes é simplesmente a tentativa de você ficar tentando mudar quem está no seu lar, na sua casa, no seu casamento. Ora, Deus agendou pessoas para estar conosco por um motivo, para nos aperfeiçoar, e para que nós também sejamos ferramenta na vida do outro. Tentar mudar o outro é algo que está fora do meu alcance. Então, se o seu foco no relacionamento, na vida familiar, onde você esteja, no trabalho, é mudar o outro, você está perdendo seu tempo, você está dando chilique igual esse jovem aqui. O que é a realidade? Tem um carro batido. O outro é assim. O lugar que eu trabalho é assim. A minha casa é desse jeito. Eu moro nesse lugar e não no outro. Mas eu quero que as coisas mudem. Tudo bem. O que está na sua mão para mudar? Então vamos lá. Primeiro, analise a realidade. Lembra da pergunta lá atrás? O que de fato está acontecendo e o que eu estou sentindo em relação a isso? Se diferencie da situação. Uma coisa é o que está acontecendo. Parte do problema é o que eu sinto. Deixa eu lidar com o que eu sinto primeiro. Ficar calmo, andar. Beleza, agora eu posso olhar para o problema de uma forma menos apaixonada. E o raciocínio vai ficar mais viável. O diálogo vai aparecer, as soluções vão aparecer. Mas se você for completamente controlado pelas suas emoções, o resultado é esse aqui, é caos. Muito perigoso isso aqui. Especialmente considerando que é um homem, né? Às vezes eu falo isso brincando, o pessoal fica bravo comigo, mas ainda vai a mulher, no ciclo hormonal que ela tem, por causa do período menstrual, ainda vai ela ter momentos de descontrole, de variação de humor, isso é compreensível, ainda que ela também tenha que lutar para se diferenciar desse ciclo, mas é compreensível. Agora, esse homem aqui está menstruando, não tem condição. É tudo o que você quiser, menos um homem. Isso é a figura de um homem afeminado. E isso não tem nada a ver com orientação, isso tem a ver com disposição da alma. É um homem que não está governando sobre si mesmo. Quando você olha na perspectiva da masculinidade, isso aqui é tudo menos a masculinidade. É um homem que só reage. Ele não avalia onde ele está e ele não é capaz de tomar decisões dentro da sua circunscrição de ação. É isso que você está vendo aí. Espero que esses apontamentos tenham te ajudado. Peço a você mais uma vez, dá um like aí, compartilha. Conta aí nos comentários para mim se você já presenciou uma situação dessa com alguém e se você já se viu numa situação como essa pessoa precisa de ajuda urgentemente. Ela não vai dar conta de lidar com os problemas da vida, não. O carro bateu no para-choque do seu carro, só a vida acontecendo. Descontrole total. Vou lembrar lá a passagem de hoje que eu compartilhei com vocês. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. É isso. Completamente sem proteção.